Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, eu vou esclarecer uma dúvida aí de muitas pessoas se Balneário Camboriú é ou não é a melhor cidade do Brasil para viver, para morar, enfim, para envelhecer, para passar a vida aí. Recentemente eu postei um vídeo, pessoal, com o título aí falando Andando de bicicleta pela Dubai brasileira, também conhecida como Balneário Camboriú. E naquele vídeo lá eu tive uma enxurrada aí de comentários do pessoal falando que não, Balneário Camboriú não parece com Dubai, não é Dubai, tem vários problemas. E hoje a gente vai conversar aí, eu e vocês, sobre isso, se Balneário é ou não é uma boa cidade, se parece ou não com Dubai. Na verdade o intuito não é nem isso, nem comparar as duas cidades, mas é falar se é ou não uma cidade boa, né? Porque as pessoas ficaram falando que não, que Balneário tem um monte de problema e já falo para vocês logo de cara, não, pessoal, Balneário Camboriú não é a melhor cidade do mundo nunca, longe disso aí. Balneário Camboriú tem vários problemas, assim como qualquer cidade no Brasil e no mundo, tá? Fora daqui a gente não tem cidades aí denominadas perfeitas, a gente tem cidades que às vezes são um pouco melhores do que as outras e geralmente elas estão fora daqui, né? Algumas cidades, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o próprio canal ali do Rafael Scapella, ele mostra várias cidades aí que ele já visitou, vários países que tem aí, baseado em números mesmo, em estatísticas, não no achismo, que tem qualidade de vida melhor do que o Brasil ou do que Balneário Camboriú ou qualquer outra cidade, até mesmo dos Estados Unidos aí, que é um dos países, melhores países aí para se viver. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Então já senta aí, pega a coca, pipoca e curte o vídeo aí, beleza? Não esquece, se você chegou agora no canal, considere aí se inscrever, é muito importante. Mais 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, então considere se inscrever. Se você está gostando do conteúdo, deixa o like, comenta aí alguma coisa, comenta aí sobre o vídeo, se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. E não esquece sempre de olhar a descrição do vídeo aqui, que tem várias informações importantes, nossos patrocinadores inclusive, beleza? Então pessoal, já falei, Balneário Camboriú não é a melhor cidade do mundo, longe disso, né? Nem a melhor cidade do Brasil. Ela está entre, sim, as melhores cidades do Brasil, mas como qualquer cidade aqui no nosso velho e bom país, aí, ela tem vários e vários problemas. Hoje eu vou enumerar alguns deles para vocês e também, claro, vou enumerar algumas coisas boas, depois das coisas ruins, para vocês verem também, para vocês compararem que Balneário Camboriú, claro, tem problemas, mas também tem coisas boas e, na minha opinião, as coisas boas se sobressaem as ruins aqui, por isso que a cidade é tão procurada por pessoas novas, por exemplo, que vêm do Nordeste e quer morar para cá, vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, do próprio Rio Grande do Sul, do Paraná e querem mudar para Balneário Camboriú. Ela é uma cidade formada basicamente aí por turistas, né? A maioria das pessoas são de fora, assim como, por exemplo, Nova York, São Paulo, boa parte da população veio de fora de outros estados ou de outros países, né? Para viver aqui. Um dos problemas, pessoal, que a gente pode enumerar aí como primeiro é com certeza o trânsito da cidade. Ela é uma cidade pequena, porém com grande movimento de pessoas aí, tanto na temporada de verão, no final do ano, quanto durante o ano todo. Ela já é uma cidade que funciona o ano todo. Então, assim como, por exemplo, uma capital aí como São Paulo, Balneário Camboriú tem sim bastante trânsito, não só na cidade, mas na região toda. Quem conhece aqui sabe que, por exemplo, a BR-101, ela quase todos os dias ela está congestionada. Então não é difícil aí você querer ir para Itajaí, por exemplo, e você levar aí 1 hora para chegar lá em Itajaí, porque está tudo congestionado. Então um dos problemas de cidade grande que ela tem é o trânsito. Com certeza a gente pode falar isso. Um outro problema que ela tem, com certeza, é a poluição da Praia Central. Isso aí não é segredo para ninguém, apesar de que às vezes a prefeitura tenta esconder isso, algumas mídias aí não mostram, mas sim, a Praia Central de Balneário Camboriú, aí friso bem o central, que é só a Praia Central, ela é sim ainda poluída. Por que ela é poluída? Porque tem dois rios, um na extremidade norte da cidade e um na extremidade sul, que acabam jogando água poluída com esgoto, né? Esgoto que vem tanto de Balneário Camboriú quanto da cidade de Camboriú, acaba vindo para a Praia Central. Então sim, às vezes quando você veio aqui, visitou a praia e viu que a água estava com mau cheiro, com aspecto escuro, parecendo esgoto, realmente a praia não estava própria para banho. Algumas pessoas me questionam isso e vocês têm toda a razão. Às vezes a praia é limpa, às vezes ela não é limpa. Geralmente, final do ano, piora a situação, porque aumenta a quantidade de pessoas na cidade e, consequentemente, aumenta o despejo de esgoto irregular nos rios, tá? Aí vocês vão falar, tá, Gerson, mas por que uma cidade rica igual Balneário não coloca
rede de saneamento na cidade toda para resolver esse problema. Balneário tem sim em torno de 98% da cidade saneada, pessoal. Só que ela não consegue tratar todo esse esgoto que é coletado. Então parte dele ainda vai parar nos rios, isso não é segredo para ninguém também. E o outro problema vem da cidade vizinha, que é Camboriú, que fica ali um pouco mais afastada do mar, porém ela é cortada pelo mesmo rio que deságua aqui em Balneário Camboriú. E lá na nossa cidade vizinha aí, Camboriú, ela é uma das piores administrações municipais que tem no estado de Santa Catarina. Hoje, por exemplo, em pleno 2021, ela tem 0% de rede de tratamento de esgoto. E é uma cidade com 80 mil habitantes. Então, imagine uma cidade com 80 mil pessoas jogando esgoto no rio. O que vai acontecer? Vai poluir a praia logo ao lado do rio. É o caso aqui de Balneário Camboriú. Então esse é um dos problemas ainda, saneamento básico aqui na região. Não necessariamente só de Balneário, mas sim da cidade vizinha ali de Camboriú, tá? Então esse com certeza a gente pode enumerar que é o segundo problema aí da cidade, né? Ou a parte que não é tão boa, digamos assim. Um terceiro aí que a gente pode colocar é a parte da ocupação irregular. Assim como Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras aí cidades pelo Brasil, tem um grande problema, né, de acontecer ocupações irregulares. Ali em Floripa aconteceu muito isso, Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, região metropolitana. O que acontece? Quando a cidade acaba crescendo muito ou ela acaba ficando muito em evidência como uma cidade boa, é automático que muitas pessoas venham para cá porque veem que é boa a cidade e acabam mudando para a cidade. Só que algumas dessas pessoas não têm condição de comprar ou alugar uma casa. Então elas acabam invadindo áreas que são às vezes de pessoas privadas ou até mesmo do governo, mas áreas abandonadas, digamos assim, que não tem aquele devido cuidado e acaba sendo invadido, até por falta de um pouco de ação mesmo do poder público e do dono da área, porque às vezes ele deixa a área lá sem fiscalização, as pessoas invadem, se ele não falar nada, acaba que a invasão vai aumentando, quando você vê, vira um bairro. Balneário Camboriú tem sim esse problema de invasão, tanto Balneário quanto a cidade de Camboriú. Aqui em Balneário tem mais de 10 áreas aí, pontos, né, a gente pode falar assim, de invasão na cidade, tá? Um deles é o bairro São Judas ali, que todo mundo conhece, é ao lado do bairro da Barra, é uma invasão gigantesca, se eu não me engano, lá tem mais de 300 famílias, já está rolando um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura para transformar aquela invasão, desapropriar a área, que é de uma pessoa privada, e transformar em um bairro, mas ainda está andando. Fora aquele ponto, tem vários outros pontos na cidade de ocupação irregular. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando esses pontos. É um vídeo não tão legal de se fazer. Posso arrumar problema? Posso, mas se vocês falarem aí, eu posso mostrar. Às vezes até é um jeito de pressionar um pouco a própria prefeitura para resolver essa questão, né? Porque afinal de contas, quem mais pode resolver esse problema se não a prefeitura junto com o Ministério Público da cidade, tá? Então sim, esse seria mais um ponto aí de problema da cidade de Balneário. Como vocês estão vendo, ela tem vários problemas. Ela não é a cidade perfeita, longe disso. Um outro problema aí que a gente pode enumerar com certeza é a questão da saúde, tá? Muitos moradores reclamam da saúde aqui em Balneário Camboriú, principalmente do Hospital Ruth Cardoso ali, dizem que o atendimento é precário. Eu confesso para vocês que eu nunca precisei de hospital, graças a Deus eu tenho a saúde boa, mas tem várias pessoas que me procuram falando que o Hospital de Balneário Camboriú tem vários problemas. Eu já consultei a prefeitura algumas vezes e eles continuam alegando que o problema é porque muitas pessoas de fora do município de Balneário acabam vindo para Balneário Camboriú para ser atendidas e sobrecarrega o hospital. Mesmo o hospital não tendo obrigatoriedade de atender essas pessoas de fora, ele acaba atendendo, porque o governo federal, estadual acaba obrigando, enfim, então acaba sobrecarregando. A gente sabe que a saúde não é um problema exclusivo daqui de Balneário Camboriú, é um problema do Brasil todo, não é só aqui, e nem só do Brasil, vários outros lugares pelo mundo tem problema de saúde e segurança pública, e Balneário não é diferente, tá? Tem sim esse problema de saúde aí, porque eu acho que se não tivesse, não tinha tanta gente reclamando. Tenho certeza que não é tão ruim assim quanto, por exemplo, o Rio de Janeiro. A gente vê aí vídeos na internet a todo momento, por exemplo, da situação precária do Rio de Janeiro. A gente pode falar também, por exemplo, lá do estado de Manaus, que recentemente teve um caos lá na saúde. Então, eu não acredito que seja tão ruim assim. É ruim? É ruim, mas não é tão ruim. Mais ou menos assim, não sei se ficou claro para vocês. Eu ainda acho que o sul do Brasil, algumas cidades, ainda tem uma saúde melhor do que, por exemplo, estados aí do norte, do nordeste, até mesmo ali do centro-oeste brasileiro. Então, esse aí é mais um problema, saúde, né? Aí agora vocês vão falar, tá, Gerson, mas você vai falar só da parte ruim de Balneário, você não vai falar da parte boa?
vamos falar um pouquinho da parte boa e daí vocês podem fazer aí seu contrassenso. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é baseado no que eu vejo e no que eu vivo aqui na cidade. E eu não estou falando isso de achismo. Lembrem que eu moro aqui vai fazer 7 anos, então acho que já tenho tempo suficiente para saber o que é bom e o que é ruim na cidade, tá? Primeiro ponto positivo que eu posso dizer de morar aqui em Balneário Camboriú, com certeza, é a segurança, né? Segurança é referência aqui na cidade, apesar de que algumas pessoas também reclamam disso, diz que ultimamente tem aumentado, os números mostram que os homicídios, assaltos em toda Santa Catarina, não só em Balneário Camboriú, tem caído drasticamente. Então, sim, segurança pública é um ponto positivo aqui. A força policial aqui ela é muito boa e age geralmente com agilidade nos problemas, né? Quando tem algum roubo, algum sequestro, que é muito raro, quando tem um homicídio, geralmente é resolvido. Então, sim, segurança pública é muito boa aqui na cidade de Balneário, assim como é na maioria do estado de Santa Catarina. Não é um estado que sofre com esse problema. Por exemplo, como o Rio de Janeiro da vida, que é normal você ter um tiroteio, por exemplo, em alguns bairros lá. Aqui nunca, eu moro aqui, eu nunca vi acontecer isso, por exemplo, de ter um tiroteio entre traficantes, por exemplo, e a polícia. É muito raro. Acontece, mas geralmente é uma pessoa isolada, não é uma facção criminosa que ataca a polícia. Geralmente é um traficante lá, um pé de chinelo que dá um tiro na polícia lá, e daí a polícia vai lá e mata ele ou prende, enfim. Então, são atos bem isolados. Por isso que eu digo, é difícil. A segurança pública com certeza é uma referência aqui. A gente pode citar que é possível você caminhar ali na Avenida Atlântica, por exemplo, com o seu celular, ouvindo a sua música, com o seu fone de ouvido, dificilmente você vai ser assaltado ali na Avenida Atlântica. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Você não consegue fazer a mesma coisa, por exemplo, lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou algumas outras praias lá. Você sabe que se você sair lá com o seu celular e ficar mexendo nele, provavelmente alguém vai passar e vai roubar. Segurança pública é um ponto positivo. Um outro ponto positivo que eu posso falar aqui da cidade, com certeza, é qualidade de vida. É uma das melhores cidades para se viver no Brasil na questão de qualidade de vida. Tá, os números na internet, vocês podem pesquisar ali as melhores cidades. Geralmente Balneário Camboriú está entre as 10 melhores. A gente pode citar cidades boas, né, para se viver com qualidade de vida. É Balneário Camboriú, é Maringá no Paraná, é Curitiba. A gente tem algumas cidades ali do interior do estado de São Paulo. A gente também tem mais algumas cidades, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que é Floripa, muito boa. A gente tem também Jaraguá do Sul, entre outras. Então a qualidade de vida aqui é muito boa. Por que a qualidade de vida é boa? Porque é uma cidade pequena, porém uma cidade com uma grande opção de serviços, que a gente pode citar aí como a terceira qualidade. Para uma cidade pequena, de 150 mil habitantes, ela possui uma grande quantidade de serviços que só cidades grandes têm. Então a gente tem grandes shoppings aqui, tem 2 grandes shoppings, tem marcas conceituadas nesses shoppings, tem restaurantes bons, você tem franquias de restaurantes muito bons, você tem concessionárias de carro, por exemplo, Land Rover, BMW, Audi, que você não encontra em nenhuma cidade de 150 mil habitantes. Mas em Balneário Camboriú, pelo alto poder aquisitivo das pessoas que moram aqui ou que têm apartamento, ela acaba tendo todas essas opções de serviço. Então a qualidade de vida sim é muito boa. Também a saúde, né? A questão da saúde daí privada, são vários hospitais privados aqui na região, a própria Unimed, entre outros aí, que são referência, né? Não só aqui em Balneário, mas a gente pode falar ali de Itajaí também, a gente pode falar de Florianópolis, Joinville, que para mim é um grande centro, né? Assim como se você morasse na Grande São Paulo, você rodar 100 quilômetros para ir, por exemplo, num hospital de referência fazer um exame é comum em São Paulo. Aqui em Balneário Camboriú a gente está ali a 60, 70 quilômetros de Florianópolis e a 100 quilômetros de Joinville, então são grandes centros, né, médicos que você tem essa opção de ser atendido também. Por exemplo, tive um problema aí, sei lá, tive um infarto. Se você tiver um bom plano de saúde, um helicóptero pode te pegar, né, onde aconteceu o problema e te levar direto para Florianópolis, né? Claro que na parte privada, aí a gente está falando, né? Não é no SUS, né? Essa qualidade de vida também é muito boa aqui na cidade, tá? Esses serviços e tudo isso que engloba o alto padrão, né? As pessoas de alto padrão, isso está muito presente aqui na região. Então também é uma qualidade para a cidade, tá? Outra questão que a gente pode falar é um alto custo de vida para você viver aqui. Claro, é uma cidade cara. Muitas pessoas perguntam,
É uma cidade cara? Sim. E daí, por que eu digo isso? Que às vezes é um ponto negativo, mas às vezes é um ponto positivo. Ela é uma cidade cara, então ao mesmo tempo que é ruim isso para pessoas de baixa renda, é bom para pessoas de alta renda. Por quê? Pessoas de alta renda, elas querem estar perto de outras pessoas de alta renda. Vocês já devem ter ouvido falar aquele ditado, né? Se você quer ser um leão, você tem que andar com o leão. Não adianta você quer se tornar um leão, você andar com a hiena. Você vai se tornar uma hiena. Então, esse contraponto. Geralmente, pessoas de alto padrão andam com pessoas de alto padrão e assim sucessivamente. Milionários andam com bilionários, pessoas de renda média com pessoas de renda média e renda baixa com renda baixa. Isso é provado. Então, a cidade é uma cidade sim cara, com restaurantes com alto preço, custo de vida elevado. Porém, ela também tem o lado do custo de vida um pouco menor. Às vezes as pessoas ficam deslumbradas com a cidade e pensam, nossa, Balneário Camboriú só tem o lado caro, só tem um restaurante que eu gasto 200, 300 reais para almoçar. Não. Aqui na Avenida Brasil, por exemplo, você encontra um PF ali por 15 reais. Então você tem os dois pontos, assim como qualquer cidade. Você vai ter que saber escolher. Aí você vai falar, Tarso, mas eu olhei na internet os aluguéis, eu só vi aluguel aí em Balneário Camboriú acima de R$ 1.000, R$ 1.500. É porque depende da região, como eu disse para vocês, você tem que saber aonde procurar. Tem bairros caros, bairros médios e bairros classe normal, classe média baixa, vamos colocar assim. A gente sabe que Balneário Camboriú não tem uma favela, digamos assim, igual Rio de Janeiro, igual São Paulo. Tem bairros sim de classe mais baixa, mas não é necessariamente uma favela. Vocês podem olhar aí no Google Street View, tá aí. Eu mesmo já fiz vários vídeos aí, vocês podem procurar, mostrando os bairros de Balneário, e não tem necessariamente uma favela, tem bairros de classe mais baixa. Só isso. Isso pode ser uma parte boa ou ruim também, porque você tem os dois pontos, basta você procurar, tá? Isso é óbvio que existe, em qualquer lugar existe, né? Não é só aqui em Balneário Camboriú que você tem essa diferença, no Brasil todo, essa diferença de renda, né? De classes é muito vista, né? Principalmente, por exemplo, em São Paulo, lá que tem até uma foto clássica de um prédio com piscinas na sacada e ao lado tem uma favela, acho que é no Morumbi, se eu não me engano, que fica o prédio. Então, essa discrepância entre as classes, ela é no Brasil todo e aqui não é diferente. Afinal de contas, vocês não acham, né, que são os próprios milionários que constroem, por exemplo, esses prédios altos. Não, são os operários, a classe trabalhadora. Então, toda cidade tem essa classe, assim como Balneário Camboriú também tem. Então, sim, ela é uma cidade cara, mas depende da região, tem que saber procurar. Se você ficar só na parte turística, com certeza vai ser cara. Se você quiser só almoçar frente para o mar na Avenida Atlântica, você vai sempre gastar 200, 300 reais num almoço, numa refeição. Se você procurar bem, você consegue achar uma boa refeição por 15, 20, 25 reais, até mesmo pedir uma marmita por 15 reais e entrega na sua casa. Depende muito de onde você vai procurar, aonde você vai viver. A verdade é essa. Uma outra questão positiva que sempre as pessoas me falam também é sobre o clima. Balneário Camboriú é uma cidade que tem um clima muito agradável. Apesar da gente estar no sul, ela é uma cidade litorânea, então ela não passa pelaquela questão de amplitudes térmicas muito que a gente tem no Brasil, que, por exemplo, às vezes está muito quente e às vezes está muito frio. Aqui a gente tem uma média aí anual boa, então um clima legal. Por isso que muitas pessoas vêm morar para cá para se aposentar. Pode ser que você, que seja do Rio de Janeiro, venha para cá, você vai sentir frio? Vai, mas é porque o Rio de Janeiro é uma cidade quente o ano todo. Aqui, assim, a temperatura é mais amena durante o ano todo, então sempre ali na casa dos entre 20 a 30 graus. É difícil você ter 40 graus de calor e é difícil você ter 10 graus de frio. Mesmo a gente estando no sul e estando aqui a 3 horas de carro, 2 horas da Serra Catarinense, onde neva no inverno. Como a gente está a nível do mar, a temperatura aqui ela se mantém mais estável. Então muito, muito bom também nessa questão de clima, de temperatura. Por isso que muitos idosos vêm para cá. É uma cidade úmida, mas úmida da medida do possível, então você não tem tanta aquela sensação também de abafamento, porque não é tão úmido, você tem sempre aquela brisa do mar soprando, então o clima também a gente pode dizer que é um ponto positivo aí da cidade de Balneário, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu acho que eu enumerei aí nem contei, né? Mas acho que deu umas 5 coisas positivas, umas 5 coisas negativas de Balneário Camboriú. Então agora o que eu quero? De vocês, a opinião de vocês. O que você acha? Balneário Camboriú é boa ou é ruim? É ou não é a melhor cidade do Brasil? Eu já falei no início do vídeo que longe de ser a melhor cidade do Brasil ou a melhor cidade do mundo, mas com certeza está entre as 10 melhores aí para se viver,
perante tudo isso aí que eu pontuei aqui no vídeo. Tem problema? Tem, como qualquer cidade. O que a gente tem que fazer? Tem que cobrar. Eu faço a minha parte aqui, estou sempre fazendo vídeo cobrando. Quando tem problemas eu falo, marco, mando para prefeito, mando para vice-prefeito. Inclusive esses dias até reclamei com o vice-prefeito lá no meu Instagram, ele me respondeu. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte. Às vezes você também tem que fazer a sua e parar só de criticar aí, né? Porque criticar atrás da tela do computador é fácil. Se mexer para fazer alguma coisa aí, assim como eu faço, por exemplo, os vídeos mostrando, você também pode fazer uma reclamação, mandar um e-mail para aquele seu político lá que você votou e depois você esqueceu, e pegar e fazer um stories, aqui tá um buraco na rua, faz um stories no Instagram, marca o prefeito. Geralmente, hoje em dia, políticos não gostam muito disso aí. Então, quando eles são pressionados, realmente eles resolvem. Principalmente são pessoas com muitos seguidores, que aparecem muito. Eles não gostam que você exponha problemas, né, das cidades. Então, faz um stories, marca o prefeito, manda para aquele vereador que você votou, fala, aqui o hospital tá ruim, vamos tentar resolver esse problema, aqui tem um esgoto. Faça a sua parte também, que às vezes você pode ajudar nessa mudança aí. Beleza, pessoal? Então deixa a sua opinião aí embaixo agora, fala aí se você gostou do vídeo, se você gostou do assunto, se, né, enfim, Balneário é ou não é a melhor cidade do Brasil para se viver, na sua opinião aí. Coloca aí embaixo, beleza? Não esquece de novo, deixa o like, comentário, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda pros amigos e, enfim, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.